Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando e nós podemos dizer que essa é uma edição meio nostálgica, né, Ícaro? Isso mesmo, Cedrico, um episódio nostálgico porque a gente vai lembrar um pouquinho dos Jogos Olímpicos de Paris, né, que nesses últimos dias está completando um ano de acontecimento, né, daquelas conquistas maravilhosas do nosso Brasil, e também porque a gente vai falar um pouquinho da nossa diva, Rebeca Andrade, ela que já andou sumidinha aqui do podcast, né, tem muito tempo que a gente não fala de Rebeca, então vamos falar de Rebeca agora, não é isso? Então roda a vinheta. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. É isso aí, gente. Bora falar de Rebeca Andrade. Dessa vez a gente vai lembrar a última dança de Rebeca Andrade, né? Como todos bem sabem, Rebeca se aposentou do solo nos Jogos Olímpicos de Paris e se aposentou no auge absoluto, do mais alto possível que uma atleta pode chegar, que é com o ouro olímpico, né? Quem é que vai esquecer aquele 14.166 depois daquele mix de música brasileira com Beyoncé? E ela colocando Biles, Childs e todas as outras no chinelo. Teve até reverência, vocês lembram da reverência que a Biles e a Childs fizeram para Rebeca? Cena inesquecível, né? E é isso que a gente vai lembrar aqui hoje. A gente vai lembrar esse solo da Rebeca, essa última dança de Rebeca Andrade, e a gente vai lembrar um pouquinho de como foi esse dia e de todos os acontecimentos, adversidades que aconteceram nesse dia. Vocês se lembram, né? Como é que esse solo foi polêmico, gente? Importante é que o ouro veio pra gente, né? O mais importante de tudo foi isso. No meu ponto de vista, a Rebeca estava muito distante do potencial dela e da melhor série possível dela. Mas mesmo assim foi a melhor série do dia. Eu acho que nenhuma outra ginasta conseguiu desenvolver uma prova tão boa quanto a da Rebeca, e eu acho que o ouro foi merecido, né? Vamos convir, de novo, Rebeca estava muito distante do seu potencial, e aquele foi de longe, nem de longe foi o seu principal solo, assim, seu melhor solo, mas foi o melhor solo do dia, e ela valeu o ouro que ela recebeu, assim. Isso é incontestável. Eu sei que até Simone Biles depois falou que pensou em entrar com recurso para validar o cadete dela que não foi validado e acabou que não entrou, né? Mas mesmo assim, com aquele 0,6 com dois OB, de 0,3 para fora, Simone Biles ficou atrás de Rebeca, né? Agora, falei do cadete da Simone Biles que não foi validado, Cedric, mas você também acha que o cadete da Rebeca não deveria ser validado, como não foi de fato, né? Bom, Ícaro, eu vou com a minha opinião então. É, Na época, assim, desde o treino de pódio, eu já estava muito incomodado com a parte do cadete com pirueta, né? Da, da Rebeca no solo. E assim, eu achei que era desnecessário, né? Era ali uma tentativa de aumentar a nota de dificuldade um décimo, e aquele cadete estava bem ruim mesmo, ele estava incompleto. Estava com falta, né, incompleto, então tinha ali um desconto de falta de precisão no giro, tinha o passo da chegada, a abertura dele estava abaixo de 180, ou seja, um desconto de 0,30. Não compensava de forma alguma a tentativa daquele cadete com pirueta, sendo que ela tinha um cadete com meia completamente perfeito, né? E assim, a gente saiu de um Mundial em 2023 que ela estava pontuando 14.500 no solo. Então, assim, a tendência era que a série dela de solo nas Olimpíadas estivesse pontuando mais, sabe? Só que, assim, sinceramente, o meio ponto ali do cadete foi o meio ponto a mais que faltou ali para ela passar com 14.600, né? Pensa, ela tirou 14.166 na final de solo e
Poderia então ter tirado 14.666, né? Tipo, ter tirado mais que 14.600. E era uma série assim muito pesada, né, para Rebeca, uma série de quatro passadas. Não vou nem entrar nesse mérito agora, sabe, das quatro passadas, mas poderia ser uma série mais limpa. A estratégia ali para Rebeca poderia ter sido mesmo focar numa execução mais precisa, né? E assim, é, eu acho que tinha tudo, né? Tinha coreografia, tinha acrobacia, né? Mas precisava ser mais limpa. A gente fez um vídeo na época e assim, eu continuo mantendo a mesma opinião do vídeo que a gente fez na época. A gente fez um reel, né, falando do cadete com pirueta, que ela estava colocando uma prata em risco e eu continuo achando isso até hoje. Ah, ela foi ouro, calou sua boca, né? Teve gente que escreveu isso lá no nosso reel, lá no blog, mas a minha opinião é a mesma. Eu acho que a gente continuou colocando em risco uma prata, porque se ali uma outra ginasta tivesse passado ali melhor que ela, né? Ah, não passou, tá tudo bem, não é isso. É o risco que a gente correu. A Simone teve aquele tanto de erro, mas se a Simone tivesse sido um pouco mais cravada, se a Simone tivesse tirado 14.500, por exemplo, que era uma nota ali um pouco mais cravada da Simone. Pô, com uma série cravada da Rebeca, pensando na execução dela, ela poderia ganhar de uma Simone ali que tivesse, né, em torno de 14.400, 14.500. Então, assim, não foi uma estratégia que bateu de frente para o ouro, apesar de ter sido ouro. Eu acho que isso é o que conclui meu pensamento. Ganhou ouro, sim, estou super feliz, feliz demais, assim, nossa, a gente temos uma campeã olímpica de solo, mas no meu ponto de vista não foi feito tudo que podia ter sido feito para que ela conquistasse esse ouro, né? Poderia ter sido mais tranquilo, poderia ter sido menos desesperador para quem estava assistindo e para quem entende um pouco mais de ginástica, né? Mas foi um título, né? Uma conquista memorável, histórica para o Brasil. A Rebeca é histórica e, e eu acho, né, que, que assim, poderia ter sido um negócio mais calmo, assim, pra gente, sabe? Pra gente que tava assistindo e torcendo. Calma foi tudo o que essa final não foi, né, Cedric? E não é nem só pela Rebeca, não. Eu acho que a Rebeca foi os louros mesmo. A Rebeca foi a parte boa da final, né? Porque vamos recordar a mega ultra polêmica que foi o bronze, né? Primeiro, Ana Barbosu ganha o bronze, né? Sai a nota, Ana Barbosu vai lá, vê a nota, sobe no pódio com a bandeirinha dela, né? No pódio com o aparelho, não no pódio para pegar medalha. Vai lá, balança a bandeirinha e tal, e do nada, pá! Não é mais dela o bronze. Charles entra com recurso e o recurso da Charles foi aceito. E aí, o que acontece? Charles é que sobe no pódio para pegar a medalha de bronze, né? E aí teve a reverência, né, para a rainha Rebeca, o pódio das mulheres pretas. Isso foi tudo muito simbólico, foi tudo muito significativo, assim. Não só para o esporte, mas para muitas comunidades minoritárias no geral. Eu acho que isso foi muito lindo, assim, foi muito acolhedor, foi emocionante. Eu acho que foi muito importante isso ter acontecido, mas a gente sabe que aquela medalha não era da Childs. De fato, não era da Childs, né? Eu acho que se tudo tivesse corrido conforme, a medalha também nem seria da Barbosu. A medalha teria sido da Sabrina Voinier, né? Sabrina que não saiu para fora do tablado no movimento. E ela merecia ter pegado aquele bronze. Porém, entretanto, a regra também diz, né, que você tem 1 minuto para entrar com recurso. Ela não entrou. Então, pela regra, ela não merecia, né? Então, realmente, a dona desse bronze é a Barbosu, né? Que foi quem fez tudo certinho e não teve nenhum problema. Mas mesmo assim, a medalha demorou para chegar na Barbosu, né? Foram dias depois. A dança da Rebeca ficou perdurando, a última dança da Rebeca ficou perdurando, né? Dias e dias assim. Será que vem? Será que vai? Ai, meu Deus, e será que alguém vai entrar com recurso e vai passar a Rebeca? Gente, foi muito loucura essa final de solo. Meu Deus, eu acho que eu nunca vi uma confusão tão grande assim. Em toda a minha vida, eu acompanho ginástica artística desde 2003. Eu acho que eu nunca vi uma confusão tão grande em toda a minha vida. Quanto a essa final de solo.
Mas o importante é que veio o ouro, né, gente? E o hino nacional aconteceu lá em Paris. Agora, Ícaro, conta uma coisa aí. Você acha que a Rebeca vai voltar a fazer solo? E você acha que ela vai pro Mundial desse ano? Olha, com muita franqueza, assim, eu acho que a gente nunca mais vai ver um solo da Rebeca. Eu acho que quem tá com essa expectativa tá se iludindo muito feio, assim. Cara, eu acompanho a Rebeca desde que ela tinha 12 anos de idade. Então, assim, eu não vou dizer que eu sou o fã número um da Rebeca, não, mas eu conheço bem toda a carreira da Rebeca, sabe? E a Rebeca é muito convicta do que ela fala. Se ela fala, ela não volta atrás, não. A Rebeca não tem um histórico que eu diria que ela voltou atrás numa coisa que ela definiu para ela mesma. Então eu tenho convicção de que Rebeca não volta a fazer solo. Pode ser que lá nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, né? Até lá eu tenho praticamente certeza que ela não volta. Mas pode ser que até lá, né? Muita coisa pode mudar, né? E de repente, dependendo de como vai ser Los Angeles, se ela vai chegar até Los Angeles também, porque eu sei que talvez esse seja o objetivo dela, mas né? São 4 anos, né, gente? Faltam 3 anos, na verdade, né? Então não é uma coisa que a gente constrói da noite pro dia, né? Tem muita água a passar debaixo dessa ponte. Então pode ser que ela não chegue até lá. E se ela não chegar, tá tudo bem também, porque Rebeca já é a maior atleta da história desse país. Então ela não precisa provar mais nada para ninguém. E mas pode ser que lá em Los Angeles alguma coisa pode mudar. Mas até lá eu duvido muito que a gente vai ver Rebeca Andrade no solo de novo. Assim, põe minha mão no fogo de que ela não vai fazer isso. Agora, sobre o Mundial, eu sei que ela já deu entrevista, já falou que vai, já falou que é o foco dela para 2025, mas eu tô cada vez menos desacreditado, viu, Cedric? Tô achando que Jacarta não vai ter a presença da nossa diva, não. Para quem não sabe, o Brasil solicitou o máximo possível de vagas para esse Mundial de Jacarta, tanto no masculino quanto no feminino, né? Que são 4 vagas. Então, o Brasil pode competir com 2 generalistas, né? Para competir no individual geral, e ainda 2 ginastas revezando os outros aparelhos, né? Ou uma faz um e a outra faz três, ou uma faz dois, a outra faz dois, ou tanto faz também, se cada uma faz só um, não interessa. Interessante é que o Brasil colocou essa matrícula para 4 ginastas no feminino, né? Também no masculino, mas também não quer dizer que o Brasil vai mandar essas 4 ginastas. Agora, se a Rebeca vai para o Mundial, realmente é uma dúvida que a gente só vai descobrir lá em setembro, depois do Nacional de Recife, né? Que inclusive ela não está inscrita. A Rebeca Andrade não vai participar do Campeonato Brasileiro de Recife. Talvez ela vá até o evento, participa como convidada, né? Faz uma aparição, mas competindo ela não vai, né? Flavinha vai estar lá, Júlia Soares vai estar lá, Lohane, Júlia Coutinho, todos os nomes vão estar lá, exceto Rebeca Andrade, né? E Jade Barbosa, que tá grávida, né? Então, agora, eu acho que se a Rebeca fosse competir um mundial, a gente já saberia, porque já teria muita informação de treino dela acontecendo e vazando, e não tem aparecido essas informações. A não ser que ela vá para competir excepcionalmente o salto, né? Porque aí eu acho que é uma rotina de treino para ela que não é tão intensa quanto seria um treino de paralela e um treino de trave de equilíbrio. É, mas ainda assim, eu tô cada vez menos desacreditado que a gente vai ver Rebeca em Jacarta. E você, Cedric? Olha, eu acho que pro Mundial desse ano ela não vai, porque eu acredito que ela é um grande potencial de medalhas para o Brasil, né, para o Comitê Olímpico Brasileiro em 2028, e não tem motivos para ficar gastando o físico da Rebeca com competições, vamos falar assim, desnecessárias pro ciclo olímpico dela. É, a Rebeca, acho que ela pode ajudar a equipe no ano que vem, pode ajudar mais ainda no outro ano, 2027. Mas eu não. E ficar, tipo assim, pronta para ser medalhista olímpica em 2028. Eu não acho que é necessário ficar gastando a Rebeca em campeonatos que as outras dão conta de segurar sem ela, sabe? Tipo, um sul-americano ela já não vai, tá bom. Mas, tipo, Copas do Mundo, é,
Jogos Pan, talvez ela deva ir, mas sabe, essas competições que não tem necessidade dela ir, que a gente consegue, eu acho que a Rebeca vai ser poupada só pro Mundial do ano que vem, de 2026 e 2027. E mais com foco na Olimpíada mesmo, talvez não tenha um foco assim de ser medalhista mundial, apesar de que o pouco que ela fizer já dá condições dela ser medalhista mundial, mas eu acho que vai ser um foco diferente. O foco, eu acredito que seja 2028. E porque assim, no fim das contas, o que mais gera, né, entretenimento e obviamente investimento, patrocínio e dinheiro são as medalhas olímpicas. Então, acho que vai para esse lado. Agora, falando de voltar a fazer o solo, eu acho que a Rebeca deu um recado muito claro. Eu acho que ela pegou e falou que ela não aguenta, que ela não dá conta, que é muito difícil, né, para ela, que é muito pesado para o joelho. Sim, ela deixou claro isso, mas pode ser que ela esteja, por exemplo, pode ser que ela tenha deixado claro de forma estratégica, não só isso, mas pode ser que ela tenha falado, olha, essa série eu não consigo mais, né? Uma série de quê? De 4 passadas eu não consigo mais, porque a mentalidade de que uma ginasta ela não é tão boa quanto as outras, caso ela não faça 3 passadas, é uma mentalidade muito muito pequena, muito de quem, sei lá, não tem o mínimo de entendimento de código de pontuação. Eu tô falando isso porque eu já ouvi pessoas influentes assim, pessoas ali falando que quem faz 4 passadas não é tão boa quanto as outras, né? Não, pera lá, a gente tem um código de pontuação que a gente pode estudar, que a gente pode montar estratégias para que uma ginasta tenha sim uma nota de partida de medalhista mundial, né, com apenas 3 passadas, né? Vamos pensar no caso da própria Rebeca, um duplo carpado que ela sempre chegava ali tendo um passo de 0,30, poderia muito bem ter sido substituído por um duplo giro cossaco, ou mesmo por um elemento de dança C, sabe? Não entra na minha cabeça assim a Rebeca, né, com essa queixa dela, vou parar de fazer solo, né? Para mim, uma estratégia boa seria, olha, Rebeca, vamos tentar encontrar uma série é, menos pesada para você ajudar a equipe. Essa série menos pesada para a Rebeca ajudar a equipe já seria, com certeza, uma série sensacional para ela competir em individual geral e ser finalista nesse aparelho. Né? Ela tem um artístico muito bom, ela tem limpeza. Então, eu acho que ela estava dando um recado, acho que ela estava falando. Nas entrelinhas, ela não estava falando assim, não vou fazer mais solo, sabe? Eu acho que ela foi para esse extremo meio que para fazer toda a comissão técnica repensar a forma como o solo dela estava sendo conduzido. Então, ali, por exemplo, a pirueta ao passo que ela fazia para o Sukahara também, a chegada dela, se eu não me engano, é na chegada do joelho que ela tem cirurgia. Então, sim, precisa manter essa passada, que agora, inclusive, vale 0,20 mesmo se for para um duplo grupado, né? Ela fazia pirueta ao passo para o Sukahara que valia 0,20. Agora, pirueta ao passo para o duplo grupado vale 0,20. Tem necessidade dela fazer, entendeu? Assim, eu vejo mais como, sinceramente, eu acho que quase que um pedido de socorro dela. Tipo assim, gente, tô morta, não vou fazer nunca mais, sabe? Para ver se gera algum tipo de conversa, né, de consenso e de interesse mesmo em tentar ajudar ela em algo que para ela tá difícil, né? Acho que a Rebeca tem moral para isso e eu espero que ela não desista do solo, mas eu também espero que ela não desista por conta de alterações que tem que vir fora dela, né? Tem que vir da parte técnica, tá, Rebeca? Vamos conversar então, vamos tentar achar um meio termo. Falando de forma clara, vamos tentar encontrar uma série de 3 passadas ao invés de 4? Para mim é isso, é por aí. Então, eu concordo com você em alguns pontos e alguns nem tanto. Eu só, na verdade, discordo de que a Rebeca tenha tomado essa iniciativa, né, de dizer que nunca mais vai fazer solo e de confirmar a sua ausência desse aparelho, porque ela está tentando, de alguma forma, aí, jogar com isso. Eu não acho que seja isso, não. Eu acho que realmente ela está cansada de solo, é muito difícil para ela. Ela já é uma ginasta que já passou o pico, né? Agora ela não está mais no pico, já no pico físico dela.
E para ela manter o físico é muito mais difícil. Então, eu acho que isso tudo influencia, assim, para as tomadas de decisão. Não é só a questão da dificuldade. É claro que ela é uma ginasta que, com 3 passadas, realmente, eu concordo com você, ela conseguiria chegar numa final de individual geral e brigar pelo ouro, nem só por uma medalha, mas pelo ouro. Conseguiria também brigar por finais desse aparelho, mas não acho que essa seja a causa, não. Eu realmente acho que ela saturou desse aparelho, ela realmente enxerga que não tem como ela seguir na ginástica fazendo individual geral mais, não tem como ela seguir fazendo solo. Eu ainda acho que a gente não vai ver muito mais a Rebeca na trave também. Eu acho que se tudo correr bem para ela, nem no Mundial do ano que vem ela faz. Acho que trave também ela deve, não sei se ela vai seguir com a trave não. Enfim, né, não acho que seja um blefe dela não. Mas agora eu concordo muito com você quando você diz que a Rebeca tem que ser poupada para eventos de maior grandiosidade, né? Digamos assim. Tem mesmo, gente. Para que colocar a Rebeca em nacional? Para que colocar em Copa do Mundo? Sul-Americano, que ela já não vai mesmo, né? Bem você disse. Mas a Rebeca é uma peça fundamental para a equipe brasileira, não é só para como uma ginasta que alcança posições relevantes, assim. A Rebeca, ela é a chave da nossa escola brasileira de ginástica, como a gente tem falado aí nos últimos 2 anos, né? Então, sem a Rebeca, a briga para chegar num pódio por equipes é muito maior. A briga por uma vaga olímpica é muito maior e de repente não vai depender só das nossas ginastas. Ah, gaguejei, gente, mas não vou regravar esse áudio, não. Então, eu acho que realmente ela tem que ser poupada e eu realmente estou achando que ela vai ser poupada de Jacarta. Tô achando que não vem Rebeca aí não, viu? Mas é isso, né? Um episódio aí com bastante opinião pra lá e pra cá. A gente deveria ter convidado o público, né, para participar desse episódio, mas esquecemos disso. Vamos ver pro próximo, né, Cedric? Mas, gente, quero agradecer aí quem ouviu até agora, né? Aqui a gente deixou claros os nossos pontos de vista acerca de Rebeca Andrade. Lembramos a última dança de Rebeca e foi um episódio nostálgico mesmo pra gente comentar sobre a nossa diva maior. Pessoal, muito obrigado para quem esteve com a gente até aqui. E fiquem ligados, porque agosto está recheado de coisas boas na ginástica, né? A gente tem o Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro, a gente tem o Campeonato Brasileiro em Recife e o Gymblog Brasil, o Gym Podcast Brasil. Nós estaremos em ambas competições trazendo tudo para vocês. Vocês não perdem por esperar, ok? É isso aí, pessoal. O pau vai quebrar daqui a pouco. Tem muita coisa boa para acontecer na ginástica, né? E a gente vai estar lá presente, confirmadíssimos. Um beijo para todo mundo e a gente se vê por aí. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.